Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Assim está escrito: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Aqui nós temos um relato importante da participação de uma mulher, serva do Senhor, chamada Lídia. E, a propósito, como o Dia Internacional das Mulheres, vamos falar sobre mulheres que foram usadas por Deus. Aqui o texto lido nos conta que quando Paulo chegou na cidade de Filipos para dar início à pregação do Evangelho, conforme a orientação de Deus, o intento dele era ir para a Ásia, mas o propósito de Deus era que ele fosse para a Europa. E ele entrou então ali pela Macedônia e passou por ali, por Filipos, e ficou um tempo naquela cidade, estabeleceu ali a obra de Deus. E no instante em que Paulo chegou naquela cidade, Deus preparou uma preciosa oportunidade junto aonde eles estavam. Ele foi à beira de um rio para procurar um lugar para ter um tempo de oração com Deus. E quando ele chega naquele lugar, ele observa que ali havia algumas mulheres, estava ali com as suas atividades, e Paulo aproveita aquele momento para falar sobre o Evangelho. E dentre aquelas mulheres que estavam ali reunidas, havia uma de nome Lídia. Ela era da cidade de Tiatira, provavelmente estava em Filipos a negócio, porque ela era vendedora de púrpura e estava morando, quem sabe, por um tempo ali na cidade de Filipos. Então ela deixou a sua cidade de Tiatira e veio morar em Filipos. E ela estava naquela oportunidade, e quando Paulo começou a falar a palavra de Deus, ela deu uma atenção especial ao que ela estava ouvindo. E depois notou-se que ela servia a Deus. Ela já tinha tido um contato com a palavra de Deus, não sabemos através de quem, mas isso também não é o que importa. O que importa é que a palavra de Deus chegou ao conhecimento dela. E ao chegar, entrou no coração, e ela então passou a viver daquela forma para servir a Deus. E estava agora em Filipos, e quando ouve a palavra de Deus, reacende-lhe no coração a alegria, a esperança, o gozo da salvação, a disponibilidade para servir a Deus. E ela observa aqueles servos de Deus que estão ali e diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E certamente, conforme a leitura registra, ela ainda não era batizada. E então, aquela oportunidade foi o momento de ela ser batizada, confessando a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Então, nós encontramos que isto aconteceu, certamente a alegria daquele coração redobrou-se, porque a experiência do batismo em água
traz para nós um renovo na nossa esperança, uma alegria por estar cumprindo uma ordenança que foi deixada pelo Senhor Jesus. E todos quantos são fiéis e obedientes a Ele, cumprem com esta ordenança. E Lídia passou por este caminho. E o coração dela estava dilatado, o coração dela se abriu. E como estamos falando sobre mulheres que foram usadas por Deus, aqui está uma de nome Lídia. Uma mulher de posses, uma mulher de recursos, uma mulher ativa, uma mulher que estava envolvida no seu trabalho, mas o seu trabalho não lhe impedia de ter o seu coração voltado para servir a Deus e para, nos momentos em que lhe houvesse a oportunidade, ouvir a exposição da palavra de Deus. E ouvir da parte de quem? De Paulo, que na Escritura Sagrada nós entendemos que foi o melhor expositor da Escritura, foi Paulo. Veja os escritos dele, os assuntos de que ele trata, que profundidade, que clareza, que disposição de se deixar usar por Deus para que a bênção de Deus chegassem a outras pessoas. E aqui chegou ao coração de Lídia. E quando chegou ao coração dela, Deus lhe abriu o coração. Depois que ela foi batizada, ela então entendeu a necessidade daqueles homens de Deus, Paulo e seus companheiros que estavam por ali. Ela então lhes faz um convite para que eles vão até a sua casa. E diz, e nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, se vocês tiverem o discernimento de que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então veja, é próprio da mulher a generosidade, a disposição de prontidão, de atender, de suprir a necessidade, de cuidar. Isso é próprio da mulher. E aqui nós estamos vendo uma mulher que servia a Deus, aonde o Espírito de Deus certamente estava trabalhando dentro do coração de Lídia. E ela, ao observar, ela discerniu. A mulher tem o discernimento apurado. Nós, os homens, olhamos as coisas e às vezes não discernimos nada. Mas a mulher, ela olha e ela já discerne de segundo, instante, rápida, no discernimento, no entendimento das coisas. E aqui estava uma que percebeu a necessidade de Paulo e daqueles que com ele estavam fazendo a obra de Deus. Eles eram recém-chegados à cidade de Filipos, certamente não tinha ali nenhum conhecimento, nenhuma afinidade com quem quer que fosse, mas eles estavam em nome do Senhor. E Deus os colocou diante desta mulher chamada Lídia, e Deus abriu-lhe o coração. E parecia que já eram conhecidos de muito tempo, porque a suavidade, a graça, a prontidão, a disponibilidade que ela colocou em abrir a sua casa para receber os servos do Senhor, isso trouxe-lhe recompensas da parte de Deus. Ela estava fazendo um trabalho importante para Deus, servindo ao servo de Deus, mas o trabalho era direcionado a Deus, porque tudo que fizermos devemos fazê-lo em nome de Jesus para a glória de Deus. Seja para quem for que está sendo beneficiado naquele momento, mas o nosso intuito é de fazê-lo em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quando cumprimos esse desígnio, o nome do Senhor é glorificado. E aqui estava um trabalho tão necessário, tão importante, e que Paulo certamente teve no coração a gratidão pela atitude desta irmã que estava morando ali agora em Filipos e os recebeu em casa.
Quem sabe o coração deles foi recreado, foi renovado na esperança, foi confirmado a direção de Deus para a vida deles naquela cidade. Então, mulheres são necessárias na obra de Deus. O Senhor tem prazer em usá-las. E quantas delas são usadas? Mulheres de Deus não procuram nome, não procuram holofote, não procuram destaque. Elas o fazem por amor, com alegria, com fé, com generosidade, com gratidão, fazem para o Senhor e esperam de Deus a recompensa. Diferente dos homens, que é difícil de fazer alguma coisa. E quando faz, querem que o nome seja lido, seja colocado em destaque, que todos saibam, que todos vejam o que está fazendo. As mulheres, pelo contrário, elas trabalham no silêncio. E Deus se agrada desta maneira com que elas trabalham. Aqui estava Lídia. Não tocou alarde, não disse na cidade o que estava fazendo, para quem estava fazendo. Falou com eles, os chamou para a sua casa e não usou aquilo como um recurso para se julgar melhor do que os outros, porque hospedou em casa os servos de Deus. Para ela aquilo era natural, era normal, era o cumprimento de servir a Deus com dedicação e amor, e está pronto porque Deus trabalha desta forma. Então, este primeiro exemplo desta mulher Lídia, que foi grandemente usada por Deus em socorrer a Paulo e seus companheiros, quando estavam iniciando a obra de Deus na cidade de Filipos. Tanto é que Paulo faz referência a esta cidade com alegria das pessoas que o receberam, dos irmãos, e olha que foi um lugar onde ele muito sofreu. Mas o contentamento, a alegria e a gratidão por ver a mão de Deus e a cooperação e generosidade daqueles irmãos e irmãs, os sofrimentos parece que ficaram esquecidos. Tal a maneira como eles foram tratados como servos de Deus que eram. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui Lídia se dispondo para atender, socorrer, suprir a necessidade dos servos de Deus, demonstrando amor, generosidade e prontidão. Uma segunda mulher que nós encontramos que foi usada por Deus, é a viúva lá de Sarepta. Quando Deus mandou Elias, que o ribeiro de Querite tinha se secado, não tinha mais como Elias continuar ali, Deus então manda a Sarepta e diz que ele tinha preparado uma viúva para que cuidasse de Elias, o seu profeta. E Elias vai àquela cidade. Quando ele vai à cidade, ele tem uma visão que lhe toca o coração. Ele vê uma mulher na cidade, abaixada, procurando catar cavacos de madeira para levar para casa. E Deus deu a ele o discernimento de que aquela era a mulher preparada por Deus. E observe que houve o contato de Elias com ela, dela com Elias, ela não ignorou, ela certamente sabia que Deus a tinha preparado para aquela finalidade. E quando Elias se aproxima, é uma mulher viúva, pobre, sem recursos, que estava ali apanhando lenha, porque tinha em casa um pouco de farinha. Ela ia fazer um bolo para comer ela e o filho, e depois ambos esperarem a morte, porque não tinham mais nada que fazer. E foi no estado desse, quando parecia que era o fim, parecia que tinha chegado para aquela mulher um ponto final, Deus apresenta diante dela Elias. E Elias, quando se confronta com aquela mulher, pede a ela água.
Depois de água, ele disse, não, volta aqui. E ao invés de pedir água, ele disse, faze um bolo primeiro para mim, um bolo pequeno, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha não se acabará da panela, até o dia em que Deus mudasse a sorte. Aquela mulher creu, recebeu Elias. Elias foi hospedado por aquela mulher, foi cuidado por ela. Ela não tinha nem para si, que dirá para o homem de Deus? Mas Deus trabalha nestas circunstâncias e demonstra o seu cuidado, o seu amor e não deixa faltar nada. E quem cuidou de Elias? Uma mulher viúva, certamente com problemas, com dificuldades, mas a partir do momento que ela recebeu o encargo de Deus, ela se colocou à disposição de Deus para ser usada pelo Senhor em cuidar do servo do Senhor, porque fazendo assim, Deus estaria suprindo as necessidades dela. E não faltou mantimento para Elias, não faltou para a viúva, não faltou para o seu filho. Deus deu a eles o necessário. Mas por quê? Porque esta mulher estava disponível nas mãos de Deus. A disponibilidade das mulheres é algo que causa-nos admiração. E tanto é que o Senhor dá muito valor às mulheres. Mas aqui estava a viúva de Sarepta, não sabemos nem qual era o nome dela. Mas não importa o nome, o que importa é a ação que ela fez em obediência a uma orientação de Deus para a sua vida. E quão feliz aquela mulher foi por obedecer a Deus, por hospedar em casa o homem de Deus e cuidar dele. E ele, muito respeitoso com aquela viúva, não deixou nenhuma mancha no período em que ele viveu com ela lá na cidade de Sarepta. Então Deus usou esta viúva. Ele usou uma comerciante para cuidar de Paulo, ele usou agora uma viúva para cuidar de Elias, e a terceira mulher usada por Deus, que nós encontramos na sequência, é aquela mulher chamada Sunamita, a mulher que morava na cidade de Sunem. Ela observava o profeta Eliseu na sua caminhada, no desempenhar do seu ministério, sabia que certamente ele estava caminhando uma longa distância de onde residia para onde exercia o seu ministério. E o que aquela mulher fez? Usada por Deus, ela começou a observá-lo e viu que nele não havia engano, não havia falsidade. Era a sinceridade, o temor, a obediência, a prudência, a seriedade com que ele fazia a obra de Deus. Somente pelo caminhar, ela discerniu quem era Eliseu. É como eu disse, o discernimento é muito apurado nas mulheres. E ela discerniu e falou com seu esposo, eis que este que passa sempre por nós, vejo que é um santo homem de Deus. E não ficou somente nisso. Ele é um santo homem de Deus. E certamente Deus lhe toca no coração para fazer alguma coisa em favor de Eliseu. E ela combina com o marido, ele concorda, ela prepara um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que o homem de Deus, quando passasse por ali, se dirigisse para aquele lugar para um momento de repouso, descanso e, quem sabe, oração. Mas por que ela fez isto? Porque Deus lhe preparou para aquela finalidade. E o homem de Deus não desprezou. Ele não pediu, mas também não rejeitou. Aceitou com alegria, de bom grado, o que ela lhe ofereceu, porque ela estava fazendo algo para Deus. Então, mais uma mulher pronta e disposta
a atender e obedecer à voz de Deus. Esta sendo a terceira mulher, a sunamita. A primeira foi Lídia, a segunda foi a viúva de Sarepta e a terceira, a mulher sunamita, que morava em Sunem. Mas nós encontramos uma outra que Jesus deu testemunho dela quando no templo tinha lá os gasofiláceos, aquelas caixas onde as pessoas ao entrar depositavam as suas ofertas como gratidão, como tributo para Deus, e vinha lá os ricos e colocava lá alguma coisa e se julgava que estava colocando muita coisa, mas eles colocavam parte do que tinham ganho. E Jesus observa que entre eles não estavam dando tudo, eles estavam dando parte do que possuíam. Mas Jesus observou que chegou lá uma mulher sem aparência, sem identificação, parou diante daquele gasofilácio, quem sabe abriu a sua bolsa ou a sua carteira, tirou dali de dentro 2 pequenas moedas. Jesus observou que eram as únicas que ela tinha, mas ela não se prendeu àquelas moedas e nem à sua necessidade, porque ela estava realizando um ato diante de Deus. E para aquela mulher, Deus merecia tudo. Portanto, ela entregou tudo o que tinha para Deus, embora sendo pouco, mas era o tudo que ela tinha. E para Deus não importa o valor, importa se a entrega é total ou é parcial. Das pessoas eram parciais, mas da mulher foi uma entrega total. Ela deu tudo e ficou sem nada. E Jesus falou sobre ela. Esta mulher deu mais do que todos os outros, porque da sua pobreza ela deu tudo quanto tinha. Generosidade, disponibilidade de dar aquilo que lhe pertencia. Não fez nenhuma reserva para si. Ela deu tudo para Deus. Este foi o sentido. E Jesus deu testemunho desta mulher. Então veja que são mulheres que foram usadas por Deus e deixaram a história marcada com os seus rastros, com as suas atitudes. Isto serve de lições para todos nós. Então esta foi a quarta mulher, a viúva, naquele templo. A quinta, nós encontramos ela no livro de Atos. O nome dela era Dorcas, ou Gazela, como queira. Esta mulher, Dorcas, ela tinha a habilidade para costura, para fazer roupas. E no seu trabalho diante de Deus, na sua fé, a maneira de servir a Deus, ela estava atenta às pessoas e observando que havia muita gente necessitados ali. E o que Dorcas fazia? Dorcas costurava, fazia roupas para aquelas pessoas. E a maioria deles ali tinham sempre uma lembrança de algo feito com agulha e linha pelas mãos de Dorcas. Foi a maneira que Dorcas encontrou de servir a Deus. Mas como agulha e uma linha? Sim. De maneira simples, perfeitamente. Mas aceita e aprovada por Deus. Era o que ela tinha. Era tudo o que ela podia fazer. Ela não se negou. Não, eu vou costurar somente para pessoas de posses, para que eu tenha ganhos suficientes. Não. Ela procurou o outro lado. Ela procurou os carentes, os necessitados, as pessoas que não tinham recursos, e a estes ela se dispôs a ajudar. E chegou o tempo que ela morreu, e aquelas pessoas oraram a Deus e pediram a Deus que trouxesse de volta a Dorcas.
E quando Deus enviou Pedro para orar por ela, elas começaram a mostrar as roupas, as fazendas, tudo que Dorcas havia feito. Diz, olha, isso aqui é um trabalho. Dorcas, ela fez para mim, fez aquele para fulano, para Beltrano, para Ciclano. Dorcas fez muito bem em vida. Então Pedro ora e o Senhor ressuscita aquela mulher. Então veja, diferente de Lídia, que era comerciante, diferente da viúva lá de Sarepta, diferente da mulher sunamita, diferente daquela outra pobre viúva que só tinha 2 moedas. Dorcas poderia não ter muita coisa, mas tinha boas obras. E com as boas obras, ela glorificou o nome do Senhor. Então Dorcas foi a 5ª mulher usada por Deus. A 6ª mulher é aquela mulher pecadora. Quando Jesus foi à casa de um certo Simão para um banquete, ela entrou naquela casa sem alarde, sem fazer barulho, postou-se aos pés de Jesus e diz-nos a palavra que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. E aquele Simão ignorou. Se Jesus soubesse quem era esta mulher, uma pecadora, ele não tinha deixado ela fazer isto. Jesus se volta para ela e diz, Simão, cheguei em tua casa, você não tirou a poeira dos meus pés, você não me deu água, você deixou muitas coisas por fazer. Mas esta mulher, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés e de enxugar com os seus cabelos. Portanto, quem muito amou, muito deu, muito se entregou. Esta mulher, na verdade, era uma pecadora, mas arrependida ali aos pés de Jesus, ela deixou um excelente exemplo. Lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou-o com os seus cabelos. Veja, a atividade das mulheres. Elas não ficam pensando, não, essa é uma atividade muito baixa para mim. Onde já pensou, embaixo da mesa, aos pés de Jesus, ao invés de estar sentado ao lado dele? Mas nada disso fez diferença para ela. O importante para ela era estar próxima de Jesus. E ela estava próxima de Jesus. E, portanto, ela entra na lista das mulheres que foram usadas pelo Senhor. Então esta foi a 6ª mulher, chamada mulher pecadora, que foi usada por Deus para lavar e enxugar os pés de Jesus, lavar com lágrimas e enxugar com os cabelos. A 7ª mulher que foi usada por Deus é Maria, Maria, irmã de Lázaro. Maria, por onde Jesus passava quando vinha a Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, Maria sempre abria mão de todos os seus afazeres e se dispunha a ficar aos pés de Jesus. Então, é muito importante nós observar esta afinidade das mulheres com relação à obra de Deus. Elas pegam com afinco, com comprometimento, com seriedade a obra de Deus e procuram fazê-la. Não tem o reconhecimento humano. Muitas são deixadas ao desprezo, ao esquecimento, no anonimato, e nem elas estão procurando reconhecimento, holofotes, ou o que quer que seja. O que elas fazem para Deus. E o nome do Senhor é glorificado. E o Senhor não é injusto para se esquecer do trabalho de nenhuma destas mulheres que foram grandemente usadas nas mãos do Senhor. Então Jesus sempre esteve cercado por mulheres quando ele esteve aqui realizando o seu ministério. Elas o acompanharam, elas estiveram juntos. Por ocasião da crucificação, elas lá estavam próximas da cruz.
Quando Jesus foi sepultado, elas foram visitá-la no sepulcro e, ao chegar ali ao terceiro dia, receberam a informação que Jesus não estava mais ali porque tinha ressuscitado. Mas elas estavam ali. E a primeira notícia a respeito da ressurreição de Jesus foi transmitida por uma mulher. Veja a prontidão delas. Depois vieram os homens, mas a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. Aquela que o anjo disse, não está aqui, mas já ressuscitou. Mas ide dizer aos seus discípulos que ele vai adiante deles para Galiléia e lá o verão. Ela chega lá e notifica que Jesus ressuscitou. E a partir dali, os grupos vão se aumentando em crer na ressurreição de Jesus, e Jesus vai aparecendo aqui, ali, acolá, e as pessoas vão se fortalecendo de que Jesus, em verdade, ressuscitou. Mas quem deu o primeiro testemunho? Uma mulher. Uma mulher. Quando ele estava na cruz, havia ali uma mulher pedindo por ele. Quando ele nasceu, tinha lá uma mulher que o recebeu no seu ventre e cuidou daquela criança que, ao crescer, veio realizar a obra de Deus o Pai. Então, o valor importante. Existem mulheres que se deixam usar para o lado ruim das coisas. Neste mundo existe de tudo por conta da mancha, da corrupção, do aprofundamento do pecado na vida. Mas, por outro lado, nós encontramos aquelas que se dedicam a Deus e à sua obra, como é o nosso caso. E estamos aqui relatando pelo menos 7 delas. Existem mais, mas pelo menos 7 estão aqui. Isto para incentivar, encorajar e motivar as mulheres neste Dia Internacional das Mulheres, que elas continuem fazendo o seu trabalho no silêncio, na prudência, fazendo diferença e esperando de Deus a recompensa que jamais há de falhar. Então, nós observamos aqui 7 mulheres que foram usadas pelo Senhor. A primeira mulher de que falamos foi Lídia, a vendedora de púrpura, em cuidar de Paulo. A segunda mulher foi a viúva de Sarepta, ao cuidar de Elias. A terceira mulher foi a sunamita, ao fazer algo com generosidade para Eliseu. A quarta mulher foi Dorcas, aquela que fazia vestimentas para as pessoas pobres da cidade. E ela fazia isso com muito amor. A quinta mulher, nós observamos, foi a viúva, que apareceu lá no templo, que só tinha 2 pequenas moedas, que praticamente nada valia. Mas ela deu tudo o que tinha. E isso é o que conta para Deus, não é o valor da moeda, é o valor da atitude. Ela deu tudo o que tinha. A sexta mulher foi aquela pecadora que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. E a sétima foi Maria, irmã de Lázaro, que se colocava aos pés de Jesus para ouvir-lhe a palavra. Então observe mulheres que foram usadas por Deus. No século que vivemos, o século 21, você, mulher de Deus, jovem de Deus, que está servindo ao Senhor, você também poderá ser grandemente usada por Deus em benefício da obra do Senhor, realizar o teu papel, cumprir a tua importante missão e deixar Deus usá-la conforme seja do agrado dele. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Que sejam felizes, abençoadas nesse dia. Mulheres tão sofridas do nosso tempo, tão ignoradas e desprezadas, amarguradas e provocadas, e muitas
consideradas simplesmente como objetos sem nenhum valor. Mas diante de Deus, estas mulheres são joias preciosas, que Deus tem o prazer de tê-la nas mãos e usá-la como seus instrumentos. E nós, os homens, deveremos ter a honradez diante de Deus de reconhecer o importante, profundo e maravilhoso trabalho que estas mulheres realizam para Deus, cuja recompensa está guardada pelo Senhor, que há de entregar a cada uma delas no dia aprazível. Mas que Deus continue usando-as para a glória do seu nome. Seja você, irmã, jovem, uma baluarte na obra de Deus. Desfrute desta alegria e comunhão, da generosidade, da disponibilidade, da hospitalidade, das boas obras, do estender da mão, do abraçar, enfim, de realizar o que Deus lhe confiou. Seja um instrumento nas mãos do Senhor nosso Deus. Jesus conta com vocês. Jesus precisa de vocês. Avante, firme, posicione-se diante de Jesus e sejam verdadeiras desbravadoras na obra de Deus, proclamando o Evangelho com atos, com atitudes, com obras que glorifiquem o nome do Senhor. Certamente o seu galardão está reservado diante do Senhor. Parabéns pelo seu dia. Siga adiante, firme e fiel, e logo mais haverão de deixar este mundo para ir habitar com Deus na eternidade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.